Então, agora, aqui no Properties, a gente configura cada tag Property desse, ó, Property, nós configuramos o quê? Uma propriedade do nosso provider. Então, a gente diz assim para o nosso provider tem uma propriedade interna chamada Hibernate Connect Username, onde a gente coloca o usuário do banco. Tem uma outra propriedade, Password, onde nós configuramos a senha do banco. Tem uma outra propriedade chamada Driver Class, onde nós colocamos o driver de conexão com o banco de dados, de conversa com o banco de dados. URL, aonde que o nosso banco está. Qual é o caminho do nosso banco. Inclusive aqui vai entrar um DB aqui, né? Nós alteramos lá, né? Então vai entrar um DB aqui. E aqui nós vamos colocando várias outras configurações. Então existem inúmeras configurações. Por exemplo, uma das configurações interessantes é essa daqui, ó, Show SQL. Então quer dizer o quê? Toda vez que você pede para um gerenciador de entidade, um Entity Manager, fazer uma persistência, por exemplo, persiste, então vai ser exibido para nós no console do Eclipse, vai ser mostrado ali pra gente qual foi o SQL que ele gerou, o insert into que ele gerou. Ele mostra certinho o que ele gerou. Se você faz uma consulta, por exemplo, usando o nosso Entity Manager, faz uma consulta, então o Hibernate vai mostrar pra gente, ó, essa consulta que você pediu gerou esse SQL no banco. Esse é o SQL que foi executado no banco. Então você consegue visualizar, não fica assim obscuro, você consegue visualizando o que ele está fazendo, né? Então aí isso permite a gente manipular, do jeito que eu estou fazendo aqui, o SQL está ficando muito esquisito, está ficando muito pesado as consultas. Pode otimizar o SQL. Através disso aqui você consegue ver e consegue até ir trabalhando a otimização. Esse carinha aqui, ó, HBM2DDL.out, marcado como valor update, o que ele faz? É ele que vai construir para nós o banco de dados. A gente está falando, Hibernate, construa para mim o banco de dados. Toda vez que eu vou lá, então quer dizer que toda classe que eu construí com @entity, ali com os mapeamentos do JPA, o Hibernate vai lá no banco e atualiza, update, vai lá e atualiza no banco de dados. Então, eu criei a classe usuário, vai lá e constrói a tabela usuário. Eu criei a classe cliente, vai lá e constrói a classe cliente. Eu fui lá e alterei, coloquei um campo a mais ali no meu usuário. Mais um campo, ele vai lá adicionar mais um campo no banco. Então, ele vai fazendo esse espelho, classe, tabela, classe, tabela, classe, tabela. Tá? Beleza. E o dialecto é a informação do dialeto do banco, ou seja, o Hibernate ele fala, né, de acordo com o banco. Então cada banco tem o seu dialeto, tá? É a linguagem de comunicação, é a própria linguagem do banco. E aqui nós vamos testar, né, o nosso JPA útil, usando aí uma classezinha de teste para ver se está tudo funcionando. Então a primeira coisa que vamos fazer agora é construir uma classe JPA útil, só para a gente entender como funciona, tá? Abrir conexão e tal, e o nosso persistência. Aqui, ou seja, aqui nós estamos construindo, essa classe faz o quê? Ela constrói um Entity Manager Factory e um Entity Manager. Esse bloco static, o que ele faz? Né? Ele diz o seguinte, toda vez que eu chamar essa classe JPA útil, e chamar o método abre conexão, ele vai me retornar um Entity Manager. O nosso objetivo dessa classe é toda vez que eu precisar de um Entity Manager na minha mão, eu tenho que ter. Aí tem que criar essa JPA útil para fazer isso. JPA, eu quero um Entity Manager na minha mão. Ele vai lá e se traz. Agora, para ele me dar um Entity Manager, nós colocamos aqui um bloco estático, que quer dizer o quê? Bloco estático. Quer dizer, toda vez que eu chamar a JPA útil, esse bloco estático ele vai executar apenas uma vez. Ou seja, ele vai construir apenas um Entity Manager Factor e apenas um Entity Manager. Ele não vai construir um monte na memória. Tá? Isso aí é só para fazer isso. Então a gente constrói manual, vamos lá no utilitário. A gente vai criar assim, para o módulo de usuários, olha lá, htcurso.usuário.model.dal. Então a gente faz assim, ó. A gente pode criar aqui, ó. Tá vendo? HT Cursos. Então a gente cria em cima do pacote, vamos lá, new package. O pacote dentro do pacote. Isso. Então a gente cria aqui mesmo, ó, no model, tá vendo? Nós vamos começar a criar os nossos objetos de acesso a dados. Então vamos criar um pacote utilitário. Vamos colocar assim, ó. New class, tá vendo? New class. Aqui no Entity, ao invés de Entity, a gente faz assim, ó. New model. Aí a gente põe assim, ó. Útil. Utilitário. Ah, mas peraí, mas o útil, utilitário, dentro do model tem tanta coisa. Bom, vamos dividir em persistência, então.
A gente poderia dividir em persistência. Seria assim, uma ideia, não faço ainda, tá? Tipo assim, ó, persistência. Poderia ser assim, só utilitário de persistência. Aí seria legal porque fazer isso, porque ficaria tudo separado no meu módulo. Mas não ficaria tão legal agora, porque aí eu vou ter que alterar também agora ali aquele outro pacote que a gente deixou assim, ó, Model Entity. A gente não separou, chamado persistência nem nada. Então, só para esse primeiro momento, a gente faz assim, ó, New Class. Nada que a gente não possa depois refatorar e melhorando esse estrutura de pacote. Tá? Como a gente não planejou esse estrutura de pacote aqui, então a gente vai fazendo, né? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai melhorando, tá? Então coloca assim, ao invés de ponto entity, põe assim, ó, útil, que quer dizer que tudo que for utilitário, útil, nós vamos colocar aqui dentro. E o nosso carinha vai chamar JPA útil, tudo maiúsculo, só o aí, pode fazer e finish. Pronto, JPA útil. Certo? Então nós vamos precisar de dois carinhas. Primeiro, que é o nosso Entity Manager Factory. Entity Manager Factory. E também nós vamos precisar do Entity Manager. Entity Manager. Pronto. Vamos precisar desses dois aqui. Certo? Nós vamos declarar isso como estático. Quem não lembra o que é estático, dá uma revisadinha no Java. Tá? Que lá a gente falou bastante sobre a questão do estático. Mas estático quer dizer o quê? Você pode acessar uma coisa que é estática diretamente pela classe. Tipo, JPA útil, ponto, aquilo que você quer acessar, uma propriedade estática ou um método estático. A gente fala que ele é propriedade da classe e não do objeto. Tá? Então, só relembrar os conceitos de estática aí, quem tiver ainda com dúvida. Tá? Beleza, tá ali. Vamos colocar o seguinte, vamos seguir aqui mais ou menos o material, só para não ficar muito diferente, tá? Estático. E aqui a gente coloca assim, um módulo, né? Um bloquinho estático barra estático. Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês hoje, tá? Nós colocamos protected, o modificador de acesso. Poderia ser privado. Tá? Porque na verdade o JPA útil ele não vai dar acesso diretamente ao nosso objeto. Poderia ser até privado, assim, ó, private, pronto, privado. Porque esse cara aqui ele nem vai ser acessível, olha só. Ninguém vai conseguir chegar aqui ao JPA útil ponto o nosso Entity Manager Factory. Não vai conseguir. Ninguém vai conseguir fazer isso. Então a gente pode pôr até privado. Aí a gente põe assim, um bloco estático dizendo o seguinte, ó, a primeira vez que essa classe for instanciada, for utilizada, sem ser instanciada, o meu Entity Manager vai ser criado. Entity Manager ou Entity Manager Factory, vamos chamar assim. Ó. Minúsculo aqui, ó. Vamos deixar assim, ó, bonitinho. Entity Manager Factory. Então ele vai ser criado assim, ó, Entity Manager Factory, Entity Manager Factory. Ele recebe da minha classe persistência, ponto, create Entity Manager Factory. E aqui a gente coloca qual é o nome da nossa unidade de persistência. A gente põe assim, ó, persistência unit. É só um nome padrão, tá? Você poderia colocar aqui, ó, projeto CJ Web 3. Você poderia colocar qualquer nome, desde que esse nome ele coincida com o nome que nós vamos colocar depois lá no XML. Tá? Isso aqui vai ser colocado depois lá. Tá ali. Beleza. Agora que eu tenho meu Entity Manager, o meu Entity Manager Factory, perdão, eu posso com ele construir o meu Entity Manager. Aí eu falo assim, ó, Entity Manager Factory, me dá um Entity Manager, por favor. Olha só, eu pedi para ele me dar um Entity Manager. Então, eu invoquei um método do meu Entity Manager Factory para construir o meu Entity Manager. Vocês entenderam que o Factory é o que constrói o Entity Manager. E o Entity Manager é aquele que manipula, é o nosso objeto principal. É ele que é o gerente de entidade. É ele que cadastra, exclui, altera. É ele que pega o nosso objeto, que está anotado com .entity, e gerencia. É ele que gerencia. Exatamente, é ele que faz todo o trabalho. Tá? Nós temos que... o contrário, ele não daria erro. Ao contrário,
Na inicialização ali da colocação variável acima do... Isso. Né? Daria erro, porque você não pode, tipo assim, usar uma variável, você não pode, por exemplo, colocar isso aqui em cima, porque ele ainda não foi construído. Ele pode até compilar, por quê? Porque ele foi declarado. Ele compilou porque ele foi declarado, só que ele ainda não existe. Quem faz ele existir, aqui ele está nulo, ó. Nesse momento aqui, ó, esse Entity Manager Factor aqui, ele está nulo. Nulo.create Entity Manager. Aí, pô, nulo.create Manager dá errado. Agora, nesse momento aqui, ele deixa de ser nulo e passa a ser um objeto construído. Ah, beleza. Então, agora que ele não é mais nulo, eu utilizo ele para gerar o meu Entity Manager. Tá? Então, a ordem vai influenciar aqui. Beleza? Aí nós vamos colocar o quê? Um métodozinho ali, abre conexão. A gente põe assim, ó, public static. Aí a gente coloca assim, public static, a gente coloca ali, o retorno desse método sempre vai ser um Entity Manager. Aí abre conexão. Abre conexão. E aqui a gente faz assim, ó, return Entity Manager. Pronto. Toda vez que eu chamar o meu abre conexão, ele vai me dar esse cara aqui. Então, nosso JPA útil aqui, ó, nosso utilitário, porque senão, toda vez que eu fosse precisar de um Entity Manager, eu ia ter que pegar essas duas linhas de comando aqui e colocar. Toda vez que eu fosse precisar do Entity Manager, eu ia ter que criar uma Entity Manager Factory e um Entity Manager. Então, para não precisar ficar criando isso toda hora, eu já crio uma classe que eu chamo o método e já me dá pronto. Para isso, nós estamos criando o JPA útil. Entendeu? Daqui a pouquinho você vai entender melhor. Mas esse JPA você não precisa instanciar, não? Esse JPA útil não precisa instanciar, por quê? Porque ele tem um método estático. Então você coloca assim, ó, JPA útil, ponto, abre conexão, e ele já vai te dar um objeto que você quer. Uma instância do Entity Manager, vai te dar o Entity Manager que você quer. Então eu até coloco assim, ó, isso aqui é a minha fábrica, né? Ó, esse aqui é a fábrica, esse é a minha fábrica, esse é o meu gerente de entidades, gerenciador. Entendeu? Aqui eu estou instanciando a fábrica. Ó. E aqui embaixo eu estou instanciando o gerenciador. E aqui eu estou criando um método, olha só. Um método que retorna. Um método que retorna um objeto. Entity Manager. Entende isso? Ficou bem fácil. Agora, todo lugar que eu precisar... Bom, se em qualquer lugar do meu código que eu precisar de um Entity Manager, eu já chamo essa JPA útil, ponto, abre conexão, e ele já dá para nós o Entity Manager. Podem fazer. Agora que a nossa classe está pronta, então o que nós vamos fazer? Vamos criar uma classe de teste, seguindo aqui o mesmo passo a passo, que eu acabei de colocar aqui para vocês. Olha só, então, abrindo aqui o material, o próximo passo é a gente criar o arquivo de persistência. Tá? Então, esse arquivo de persistência, ele é um arquivo conhecido como um arquivo de recurso. Então, ele não vai ser criado junto com as nossas classes. Ele também não é uma coisa web, então ele não vai ser colocado dentro da web. Então, nós temos um diretório na estrutura do Maven, que é o src main resources, que é isso aqui, ó. src main resources, tá aqui. Aqui dentro, nós colocamos esses arquivos de configuração, arquivo XML aqui dentro. Então, dentro dele, nós vamos construir uma pasta chamada meta-inf, tudo maiúsculo, e com if, que separa. Então, a gente cria aqui dentro, ó, new, uma pastinha aqui, ó, new folder, cadê? Não tem como criar uma pastinha aqui dentro? Como não? Então, new, deixa eu vir aqui. É que essas coisas normalmente a gente usa uns mecanismos automáticos aí para criar, mas hoje vai ser na mão. Põe aqui, ó, meta inf. Aí. Coloca lá. Não poderia ser assim não. Deixa eu ver aqui, peraí. Então a gente clica com o direito, faz assim, new. Não tem aqui a pasta folder, source folder não vai ser. Vamos colocar aqui, ó.
Porque source folder é para código fonte, né? Então a gente coloca assim, folder aqui dentro. Folder, isso. Next, aí vai criar lá dentro, tá vendo? O nome dela vai ser meta -inf. Então pode observar aqui, né? Meta inf, certo? Então criou o diretório aqui dentro. E finish. Dentro dele nós vamos criar um arquivo XML. Não tem aqui na listinha? Então coloca XML. Coloca XML file. Tá? Existem alguns mecanismos automáticos para construir isso, tá, gente? Vamos fazer meio braçal por enquanto, só para a gente começar a entender. E vou chamar de persistence.xml e finaliza. Para criar pasta é clicar com o direito New Folder, certo? Se não tiver aqui na listinha, vem aqui no Order e coloca Folder. Para criar o XML é a mesma coisa, já dentro da pasta, clica New. Não tem aqui a relação, order, procura, digita aqui, ó, XML para ele achar na lista. Esse aqui, ó, XML file, certo? XML file. Aí coloca lá, next, e aí você coloca o nome do arquivo, persistence.xml. Repetindo, coloca persistence.xml. No meu caso já tem, então, e finalização, ok?